Ele é o meu sobrinho mais novo, caçula, e eu sempre venho trabalhar aqui em Vitória. E numa dessas semanas, logo perto das férias, onde meu irmão e minha cunhada iam passar uns dias lá em Belo Horizonte, onde eu moro, o Kennedy pediu para ir junto comigo, um pouco antes deles. E a primeira vez que eu cheguei lá, né, para conhecer a casa da minha irmã, que ela tinha mudado para lá, eu olhei logo a laje, porque eu vi que ela não tinha proteção, né? Então eu tive a curiosidade de chegar na laje e olhar. Quando eu olhei, eu até me assustei. Na hora eu falei assim, pensei assim, meu Deus, nossa, que laje alta. Uma criança cair daqui de cima não vai, né, por não ter proteção, vai cair. Aí eu pensei, meu Deus, que o Senhor protege as crianças, né, da minha irmã que ficam andando por aqui. E aí eu até comentei com a minha irmã, falei, nossa, Tatiana, sua laje é muito alta. Você tem que tomar cuidado. Ela falou, não, Thais, as meninas me obedecem, elas não sobem lá. E então eu peguei e pedi para deixar ele comigo. Eles consentiram, eu levei o Kennedy comigo. Então, certo dia, eu estava em casa de folga, minha máquina de lavar tinha dado problema, eu peguei e desmontei a máquina para poder arrumar. E então, o Kennedy chegou perto de mim. Olha, tio, meu papagaio embolou. Ele tinha pegado, amarrado uma linha na sacolinha e estava brincando com a sacolinha na sacada de casa. Minha casa ela tem 3 andares, né? O terraço, ele não é cercado, não tinha cerca nenhuma lá em cima. E então eu falei para ele, olha, que o tio agora está ocupado, mas daqui a pouquinho, assim que o tio acabar, o tio vai pegar e vai desembolar ali para você. Ele falou, tá bom, não questionou nem nada e saiu. Então, um instante depois, tão rápido foi a situação, nós só ouvimos ele gritando e caindo. E então, quando eu cheguei na sacada de casa, eu pude observar que ele estava lá embaixo. Ele estava tentando levantar, mas caía de novo, levantava e caía. Quando eu cheguei na sacada da casa, o rapaz gritou, olha, o menino caiu da laje da casa, caiu da laje da casa. E eu fiquei um pouco aéreo na hora, por causa da situação. Eu fiquei muito com medo na hora. E quando eu peguei ele no colo, ele estava querendo chorar. Minha esposa falou, olha, quem chora, pode chorar. Né? A gente, com o coração partido, de ver ele naquela situação. E já dentro do carro, eu comecei a clamar a Deus. Né? Vendo o Kennedy naquela situação, ele não estava chorando, só falava que doía muito. Eu clamando muito a Deus, porque a responsabilidade era minha, de ter o Kennedy na minha casa e deixar isso aí acontecer. Fiquei imaginando várias coisas, como dar notícia para o meu irmão. Demos entrada com ele no hospital, né? Aí a doutora examinou ele, olhou, perguntou o que tinha acontecido. E ela falou, olha, aqui no nosso hospital não tem recurso para poder trabalhar com o Kennedy. Nós vamos ter que transferir ele. Eu comecei a ficar desesperado, porque como que um hospital não teria recurso para poder mexer com a criança que caiu? Eu pensei que a gravidade da situação era muito maior do que eu estava imaginando. Liguei para o meu irmão, falei para ele para poder me dar os dados do Kennedy, ele perguntou o porquê, que eu queria saber a data de nascimento dele, né? E eu falei para ele, olha, Laerte, o Kennedy caiu da laje. O Laerte, ele ligou já chorando. Quando ele ligou, ele já, Thaís, por que você deixou o Kennedy ir? Né? Eu falei, o que aconteceu, Laerte? Aí eu já comecei a entrar em desespero também, porque ele estava chorando muito, não estava nem conseguindo falar no telefone. Aí ele falou, o Kennedy caiu da laje. Eu falei, da laje da Tatiana? Aí ele falou, sim, Thaís. Eu falei, da parte mais alta ou da parte mais baixa, por causa dos lados, né? Aí ele falou, da parte mais alta, Thaís. Aí naquela hora eu dei um grito, sabe? Eu gritei, ai meu Deus, meu filho morreu, sabe? Aí eu comecei a gritar, minhas filhas começaram a chorar. E aí eu pensei em ligar para minha mãe. Liguei para minha mãe, lá em Brasília, né? Ela estava em Brasília. E aí eu falei com ela, mãe, o Kennedy caiu da laje. E minha mãe chorando, né? Já tinha perdido a minha avó uns meses atrás. E aí, no meio da conversa, eu pedi à minha mãe, falei, mãe, ora comigo. Aí ela orou, pedindo a Deus, sabe? E naquela hora minha mãe falou, minha filha, eu tô sentindo paz. E eu senti uma paz no meu coração também, sabe? Foi, assim, aquele alívio, sabe? Como tem, assim, um poder a oração. O doutor fez a tomografia, fez o ultrassom, poder ver se tinha machucado por dentro, tinha estourado o baço, alguma coisa assim. E ele notou que nada tinha acontecido. O Kennedy ficou de observação 24 horas,
né, pelo fato de não ter acontecido nada com ele. E eu me recordo muito bem que na madrugada daquele dia, daquela noite que eu estava passando ali, o doutor estava fazendo uns exames no Kennedy, verificando como estava a pressão dele, os batimentos cardíacos. Então foi quando foi chamado o nome do doutor. O doutor largou o Kennedy muito rápido e foi para a sala de cirurgia. E depois de algumas horas o doutor voltou de novo e falou assim: olha, Júnior, é interessante notar o seguinte, que o Kennedy, ele caiu de 10 metros de altura. Uma criança essa noite foi subir na cadeira, num banquinho, o banquinho escorregou, a criança bateu com a cabeça no chão e está em coma. E ele falou: olha, eu tenho 40 anos, trabalho no hospital, eu nunca vi algo semelhante assim. E ele falou: olha, louve muito a Deus, porque Deus operou um grande milagre na vida de vocês. Então nós chegamos lá, o Kennedy já estava em casa, né? Ele já tinha ficado 24 horas no hospital, mas foi só para observação mesmo. E aí nós começamos a conversar. A minha irmã lembrou que eles tinham feito o culto sozinhos, naquele dia do acidente. Então eles fizeram o culto, fizeram a oração, e a minha irmã levantou e falou com eles: olha, vamos tomar café, e depois que tomar café nós vamos fazer o culto. Mas aí o Kennedy chegou para ela e disse: tia, nós já fizemos o nosso culto, agora só falta a senhora fazer o culto da senhora. E meu filho, quando ele vai dormir, quando a gente coloca ele para dormir, ele tem a mania de falar: mãe, vamos conversar? Eu falei: vamos, filho. Distraídos, conversando, deitado na cama já. Eu comecei a perguntar para ele. Falei: meu filho, o que você estava fazendo? Aí ele falou: mãe, eu estava brincando na laje, soltando aquela pipinha, né, amarrada. Aí, e caí. Foi, né, o que ele contou. Aí eu perguntei: você caiu rápido ou devagar? Aí ele falou: mãe, eu caí devagar, caí rodando, né? E aí eu tive a ideia de perguntar, como a irmã falou que ele estava inconsciente, né? Falei: vou perguntar para ele, não sei se ele lembra quem pegou ele. Foi aí que eu perguntei para ele: meu filho, quem te pegou? Aí ele disse para mim: mãe, foi o anjo. Era 2 anjos, sabe, o dedinho dele assim, era 2 anjos, mãe, parecidos com um passarinho. Aí naquela hora eu não estava esperando aquilo ali, entendeu? Não estava esperando. Aí eu falei pro meu filho: por que eles eram parecidos com um passarinho? Aí ele falou para mim: porque eles tinham asas. Aí eu perguntei: meu filho, eles te pegaram com os braços dele, né, com as mãos deles? Aí ele falou assim: não, mãe, eles me abraçaram do jeitinho que ele falou, com as asas deles. Sabe, ali naquela hora, entendeu? Quando meu filho disse, eu tive a certeza que Deus estava cuidando do meu filho. Sabe? Mesmo a gente andando no caminho errado, quando Deus está no controle, nada acontece se Ele não quiser, entendeu? Se Deus não quer, nada acontece. Deus deixa as coisas acontecer pra gente voltar pros seus braços, sabe? E até hoje, eu louvo a Deus por isso. Talvez que eu oro, agradeço a Deus, porque hoje talvez Ele não estaria aqui. Deus está no controle. E que uma folha não cai, não seca se Deus não quer. Que nós devemos sempre acreditar em Deus. E que nós devemos sempre também orar, quando sair de casa, orar pelos nossos filhos, né? Que Deus cuida em dobro, com certeza. E que a oração, o culto daquelas crianças de manhã foi um ponto assim, foi o principal, eu acho, para Deus salvar o Kennedy.